E aí, o que foi o start, né? Pra eu começar. O start foi o seguinte. Foi um convidado que eu quero trazer aqui. Né? Inclusive, Já já incomoda fica aí. ele, mandei mensagem, tá? Já incomoda ele lá no Instagram, que é o Charles Wyss. Olha, é obrigado, né? É Economista obrigatório ele sincero. vir. Porque ele foi um dos nossos pontos de referência. Não, Nada mais justo. o que ele fez, né? Eu acompanhava mais o Primo Rico, até a Natália Arcuri no começo. Claro, A eles gente né, começa são pelos gigantes. básicos na questão de investimento, né? E eu vi o quanto o Primo Rico ganhava só com AdSense, Google AdSense, e aquilo me atraiu. E ainda vi um mercado muito em expansão. Só que ainda não tinha começado. Aí eu vi uma entrevista do Economista Sincero com o Peter Jordan, outro que, se um dia a gente conseguir trazer aqui, vai ser uma honra também. E ele citou algo assim, que é óbvio, mas muitas vezes a gente precisa dizer o óbvio. Nós nos esquecemos do óbvio. Isso é muito importante. O óbvio, ele cai no esquecimento. Por ser óbvio, a gente não fica refletindo muitas vezes sobre o óbvio. Mas quando ele cai no esquecimento, a gente precisa reviver isso. E ele disse, você que tem dúvida de começar um canal no YouTube sobre investimento, sobre medicina, sobre qualquer área que você queira ensinar e você se sente bem ensinando as pessoas, pare e pense o seguinte, no Brasil todos entendem sobre medicina, todos entendem sobre advocacia, todos entendem sobre psicanálise, que ela é psicanalista. Todos entendem sobre investimentos? Se a resposta for negativa, então você ainda tem espaço. Só comece. Ele comentou, inclusive, que a época que ele começou um podcast, ele tinha 17 views. 11 views. Isso desestimula e você acaba até virando piada ou motivo de pena de outras pessoas que estão à sua volta. Só que essas mesmas pessoas... que hoje tem pena, tem dozinha, querem te apoiar. Até nos comentários você vai perceber isso, que no começo todo mundo te ama, todo mundo quer te apoiar, fala assim, como você ainda não tem 1 milhão de inscritos? Depois que você cresce, essa pessoa, ela passa a sentir da seguinte forma, eu não posso aceitar ser inferior a essa pessoa. Olha o tanto que ela ascendeu. Claro, aquelas pessoas que fingiam gostar de você. E elas começam a te hatear nos comentários. Começam a te encher o saco, começam a te incomodar. Então é isso que vai acontecer na sua trajetória. Você vai crescer eventualmente, trazendo bom conteúdo, de valor, relevante, diferenciado. Vai sofrer muito hate, vai sofrer críticas, mas tudo faz parte do jogo. E no final das contas, o saldo é positivo, muito positivo. A gente é muito feliz com o que a gente faz aqui, e agora com esse novo projeto. E esse foi o gatilho. Aí eu comecei, falei, é óbvio, não é todo mundo que sabe sobre investimento, então eu vou trazer. Por que não? E sempre tentando inovar. Eu acho que os 2 grandes pontos que fizeram o canal crescer foi, primeiro, parar de tentar ser um personagem cômico, não tinha nada a ver comigo. E o segundo ponto foi ter estudado muito, até sobre o YouTube, como que funciona o YouTube. Estudado muito algo que ainda não tinha sido trazido com consistência na internet, que era os comunicados ao mercado. Você vai perceber, claro que ninguém vai admitir, né? Mas se você pegar a origem de vídeos que traziam no YouTube, comunicados ao mercado, fatos relevantes, comunicados de partes relacionadas das empresas e até mesmo avisos acionistas e debenturistas, citei todos aqui, o canal Mirai Investing foi o primeiro que trouxe isso com consistência para vocês. Porque eu via que ninguém trazia. No máximo alguém trazia uma notícia. E foi uma virada de chave, Foi. até porque a gente também queria saber dos comunicados. Como a gente estava começando, a gente estava aprendendo também, né? Essa questão. Isso Sempre também aprendendo. é importante lembrar, quando a gente vai começar um projeto, a gente não sabe de tudo. A gente aprende muito no meio do caminho, muito. E aí, na época, a gente não sabia de onde tirava esses comunicados. E aí a gente foi entendendo que você pode ir lá na relação com os investidores, foi entendendo como funcionava isso, mas não tinha isso no YouTube. Nem ensinando como fazia isso. Tinha, igual o Luan falou, algumas notícias que vinham lá, às Mas vezes... de mídia, né? De mídia. De mídia. Como se fosse um telejornal ali, né? E a gente tentou fazer isso, A gente né? chegou um a tentar telejornal, fazer Mirai News. Mirai News. Então, é tudo tentativa mesmo. Nossa, foi tentativa e erro. Mas a hora que a gente virou a chave de comunicados, aí a gente começou a perceber que isso era um foro, né? Onde as pessoas realmente precisavam disso, porque isso era uma necessidade nossa também. E se era uma necessidade nossa, por que não era do outro que estava ali consumindo os nossos conteúdos? E aí foi a guinada. Eu acho que a dica mais importante aqui pro pessoal é, se você encontrou uma necessidade que não está sendo explorada pelos concorrentes ou está sendo pouco explorada, você tem que abocanhar essa fatia, vamos dizer assim. Mas e se der errado? Se der errado, faz parte. Tenta outra. A gente vai ter muito mais erros ao longo do caminho do que acertos. Só que os poucos acertos vão compensar e muito os erros. E assim também é nos investimentos. Você vai perceber que justamente que a gente precisa promover a diversificação dos nossos investimentos, do nosso patrimônio no geral, das nossas fontes de renda também. Porque os poucos acertos, talvez um acerto apenas, vai compensar todos os erros anteriores. Eu vou te dar só um exemplo aqui da área de investimentos. Se você
tem uma carteira de investimentos que você comprou Oi, que você comprou Cogna, que você comprou Cielo, um monte de ação mico, só que aí você, no meio do caminho, colocou 5% da sua carteira em PetroRio, lá em 2019. Sabe quanto sua carteira se valorizou só nesse 5%? Quase 50 mil por cento. Essa foi a valorização de PetroRio. Então não interessa se você perdeu 90% em cada uma dessas ações mico. Só esse 5% que você colocou em PetroRio já te gerou uma alta valorização da carteira total. Então é assim na vida também. Né? Então eu acho que você tem que colocar essa dica em prática se fizer parte do seu planejamento. Se você estiver insatisfeito com o seu trabalho atual, com a sua renda atual, vai ter que sacrificar, não tem jeito, não tem discursinho fácil. É tudo bem difícil, mas eu sempre costumo dizer, se for te ajudar de alguma forma, o fato de ser difícil deveria servir de estímulo. Porque se é difícil, tem pouca concorrência. Não é todo mundo que faz. Então, pode parecer papo de coach, mas é uma verdade. Não tem como fugir disso. Se é difícil, não tem gente fazendo. Nem você tá fazendo agora, se você não começou. Porque é difícil.